Olá, seja muito bem-vindo. O programa Eternidade está começando, trazendo muitas atrações para vocês. Temos ciência e espiritualidade, temos contação de histórias sobre encontros com seres de outras dimensões. Temos também um bate-papo muito legal com o nosso convidado especial e mensagens edificantes de Joana de Ângeles para nos orientar e acalmar os nossos corações. E temos ainda o Espaço do Bem, com apresentações audiovisuais de artistas que fazem a diferença na vida das pessoas, usando a sua arte, usando o seu talento. Fique com a gente, porque o Eternidade está começando. Será que as leis que regem o universo também se aplicam a nós, seres humanos? Como vamos aprender sobre o universo se mal conseguimos compreender a nossa própria natureza? De que forma podemos usar as forças que agem sobre a matéria para impulsionar a nossa ascensão espiritual? O programa Eternidade está aqui para te ajudar a compreender que você é muito mais do que um amontoado de átomos, moléculas e células. Você é luz. Se você vibra numa frequência mais alta em busca do seu crescimento interior, fique com a gente, pois está começando agora o quadro Ciência e Espiritualidade. Hoje iremos falar das leis e das forças que regem o universo. O homem, sendo parte desse universo e não seu centro, está sujeito às influências dessas mesmas leis e forças universais. Lembra que eu falei em episódios anteriores que há alguns milhões de anos atrás, o Australopithecus, nosso ancestral mais próximo do humano, recebeu o sopro de Deus e se transformou no Homo habilis? A partir desse momento de lucidez, tomamos consciência de nós mesmos e começamos a observar o mundo ao nosso redor, criando uma ideia simplória, incompleta e até mesmo equivocada do universo que nos rodeia. Agora eu te convido a fazer uma reflexão comigo. Para isso, vamos usar a nossa imaginação. E se Deus tivesse escolhido outro animal para receber o sopro divino? Se ele tivesse escolhido uma dessas criaturas que habitam as profundezas do oceano para receber o dom da inteligência? E se Deus desse, por exemplo, para a Nereida, esse anelídeo aí da tela, a faculdade de estudar o ambiente em que vive e de se basear em suas observações para compreender o universo que a rodeia? Que ideia você acha que esse crustáceo faria da natureza viva que se desenvolve no meio aquático em que ele habita? E que deduções ele faria sobre o mundo terrestre que foge ao campo das suas observações? Consegue imaginar isso? Vamos um pouco mais fundo nessa história. Eu já vou te mostrar onde eu quero chegar. Vamos imaginar que essa linda Nereida, agora dotada de inteligência, usasse o poder de sua nova faculdade para elevar-se acima das águas e pudesse caminhar sobre as areias de uma praia paradisíaca, banhada pelo calor aconchegante do sol. Que juízo faria esse animal das suas antigas teorias sobre a criação universal? Será que ela não as abandonaria imediatamente, trocando-as por uma percepção mais ampla, mas ao mesmo tempo tão incompleta quanto a que ela fazia do mar? Assim é a forma que os cientistas nos passam as informações sobre o universo. Suposições baseadas apenas nos conhecimentos adquiridos anteriormente. Eu já falei aqui algumas vezes sobre o telescópio James Webb, certo? As novas descobertas da ciência derrubaram por terra as verdades inquestionáveis da antiguidade.
Ainda bem que aboliram a fogueira da Inquisição. O que aconteceu com a nossa fantasiosa Nereida é o mesmo que acontece com aqueles que negam a existência do mundo espiritual, quando eles despertam do lado de lá. Um novo horizonte se abre à sua frente e eles compreendem o quanto estavam equivocadas as suas teorias puramente materialistas. Eles são forçados a reconhecer o quanto estavam cegos e longe da verdade. À medida em que todos nós nos elevamos espiritualmente e nos depuramos da matéria que nos envolve, esses mistérios do além vão sendo desvendados um a um. Lembra que eu falei no episódio anterior sobre a matéria? Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos materiais. É o fluido cósmico universal, também chamado de matéria cósmica primitiva, e é a fonte geradora do mundo e dos seres vivos que habitam a Terra. As leis universais criadas por Deus são os agentes transformadores da matéria. Essas múltiplas forças são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade, entre muitas outras. Elas são indefinidamente variadas, localizadas e diversificadas de acordo com as combinações da matéria. Lembra que eu falei sobre os elementos químicos primordiais lá no episódio número 8? Seus movimentos vibratórios são conhecidos como som, calor, luz, etc. Em outros mundos, essas forças se apresentam sobre outros aspectos, revelam outras características desconhecidas para nós aqui da Terra. Na imensa amplidão do cosmos, as forças têm se desenvolvido numa escala exponencial. Somos incapazes de avaliar sua grandeza da mesma forma que o crustáceo do fundo do oceano não consegue compreender os fenômenos terrestres. Não conseguimos entender aquilo que escapa aos nossos sentidos, da mesma forma que um cego de nascença não compreende os efeitos da luz e a utilidade dos olhos. Será que em outros mundos o fluido cósmico possui propriedades impossíveis de se imaginar e suas combinações criam elementos que não fazemos a menor ideia de que eles existam? Nós não compreendemos, por exemplo, que se possa ver sem os olhos do corpo e sem a luz. A visão sonambúlica nos oferece um bom exemplo das propriedades ainda desconhecidas do fluido cósmico. Mesmo de olhos fechados, nem a distância, nem os obstáculos, nem a escuridão detêm os sonâmbulos. Já pensou nisso? Suponhamos que, num mundo qualquer, os seres de lá sejam como os nossos sonâmbulos. Eles não precisariam da nossa luz, nem dos nossos olhos, e veriam o que não podemos ver. O mesmo se dá com os nossos outros sentidos. Os médiuns audientes e clarividentes percebem os seres de outras dimensões sem utilizar os 5 sentidos da matéria. Eles conseguem ouvir sem que as ondas sonoras façam o ar vibrar. E conseguem enxergar sem que a luz seja refletida nos corpos espirituais. As condições de vida e percepção, as sensações e as necessidades variam conforme os meios. Isso nos faz chegar a 2 conclusões. A primeira é que no universo todo só há uma substância simples, primitiva, que é a fonte criadora de todos os corpos, mas que age em diferentes combinações. A segunda é que todas essas forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos, e que, pelos desígnios de Deus, foi soberanamente imposta à criação para lhe dar a harmonia e estabilidade. A natureza
jamais se encontra em oposição a si mesma. O brasão do universo só se divide em duas partes: unidade e variedade. Você já parou para observar o céu estrelado? Remontando a escala dos mundos, encontramos a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Olha que lindo isso! Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, reconhecemos a grande lei de continuidade. Viemos do Homo habilis e passamos por diversas etapas evolutivas até chegarmos aqui. Temos um longo caminho evolutivo ainda até chegarmos à perfeição. Lembra que eu falei em episódios anteriores que somos como bebês cósmicos? Estamos muito longe de poder compreender toda a plenitude da lei universal, porque nossas observações são restritas e limitadas ao campo dos nossos sentidos. Mas já começamos a compreender algumas forças, como gravidade, a eletricidade, que fazem parte da lei universal. Assim como Deus é eterno, todas as suas leis também são eternas, e todo o universo está sujeito a elas, inclusive o ser humano. Quando nos damos conta da unidade e da diversidade da criação divina, começamos a compreender que, apesar da diversidade humana, somos uma unidade com Deus. Jesus disse: "Eu e o Pai somos um." Isso significa que você e Deus também são um. Somos todos um com Deus. Simples assim. As forças e as leis universais, sendo inerentes ao fluido cósmico, atuam necessariamente em tudo e em toda parte. Elas modificam suas ações, predominando aqui, apagando-se ali, pulsantes e ativas em certos pontos, latentes e ocultas em outros. Elas criam novos mundos, preparando-os para a vida humana, conservando-os quando necessário e destruindo-os quando não tem mais utilidade. As forças e as leis universais governam os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Esteja sempre pronto para mudar seus conceitos e sua visão sobre o universo. Muitas vezes, nossa percepção sobre o mundo que nos cerca, sobre a nossa existência material e a vida no mundo espiritual, estão fundamentadas em teorias efêmeras, em crendices populares sem juízo, em dogmas irracionais e sem base lógica alguma. Lembra do geocentrismo? E a teoria da Terra plana? A cada novo episódio, o quadro Ciência e Espiritualidade vai te ajudando a construir seus conhecimentos de forma racional, mas sem esquecer que somos seres imortais criados por Deus. Na próxima semana, falaremos sobre a criação primária. O Ciência e Espiritualidade fica por aqui, mas o programa Eternidade tem muito mais coisas interessantes para você. Fique com a gente. Tchau, pessoal!